pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Centro, o podcast que vai ser a voz do centro no ambiente digital. E hoje nós temos um convidado muito especial, porque ele é um convidado, um dos pioneiros na arte de rua e que ele tem reconhecimento mundial, mas começou tudo aqui no centro. Eu estou falando do Binho Ribeiro, que dispensa apresentações. Para quem acompanha a arte já sabe de tudo que ele vai falar, já conhece o trabalho dele. Mas antes do Binho começar a falar, eu quero lembrar que eu estou dividindo a bancada com as minhas amigas Isa Sanches, vice-presidente do Mob Sempre, e com a Ana, do canal Vivendo no Centro. Sim. Binho, seja bem-vindo à nossa bancada aqui. Muito obrigado. Não pode Centro. O Binho, Pode que ele Centro. acabou de chegar de Miami, onde aconteceu a Arte Basel. E a Arte Basel, eu estava lendo umas matérias, essa foi muito positiva, comparando com o mercado de arte das anteriores, no pós-pandemia. Então, conta um pouquinho pra gente, o que você viu por lá? Bom, novamente, muito obrigado. Me sinto muito reconhecido em estar aqui com vocês. Eu acho que dividir essa experiência certamente vai ajudar um pouquinho do que a gente pode montar aí para o futuro, o que a gente espera de um futuro na cidade de São Paulo, em especial no centro. Bom, Miami, eu não penso em Miami com iates, champanhes e festas de gala. Eu gosto da rua, eu encontro meus amigos, é quase que uma Copa do Mundo do grafite, gente que eu conheci em diversos países. Eu tive a oportunidade de estar em cerca de 50 países, muitas vezes nos Estados Unidos, Ásia, enfim, Europa, África. E ali é realmente um encontro, né, de artistas, de culturas, de diversas lutas diferentes, mas em especial a conquista da arte e o reconhecimento. Lá você tem todo o universo da arte contemporânea, extremamente presente e, como que eu posso dizer, visível nas questões também como investimento de arte, como respeito. Eu gosto muito de Wynwood, que é uma espécie de Beco do Batman, vezes algumas dezenas, mas é um espaço enorme, com muitas galerias, muitos restaurantes, hotéis. Desde 2013, eu frequento esse evento em Miami e me sinto muito parte da construção dele. Então, muitas vezes pintando nas ruas, os próprios guias turísticos nos caminhões, nos ônibus ou nos buggies, né, me apresentam para os turistas, e eu tenho uma relação muito próxima e agradável desde os artistas, o público, e a forma mesmo de pintar na rua, que é o que e me ilumina os meus caminhos. A arte de rua está crescendo em eventos como esse? A representatividade, o interesse? Olha, desde que eu comecei a pintar em 1984, a arte de rua está crescendo. Né? Há 40 anos sempre tem uma conquista maior. Eu também sou produtor cultural, faço, por exemplo, a Bienal de Grafite, que eu fiz em São Paulo. Começamos no MUBI, fomos no Ibirapuera, fiz Memorial da América Latina. Também fiz esse evento em Paris, em Los Angeles e em Miami por 2 vezes. Então, assim, o crescimento da arte urbana, ele extrapolou as ruas. Hoje ele está também, às vezes, dentro de um apartamento, numa galeria, num museu. Eu tenho uma exposição em finalização agora na The Coast Gallery, no Itaim. Eu tenho um ateliê junto da Tati, na Elab, também aqui na Augusta. E tenho também, de uma forma, assim, quase que uma contemplação para a minha história, já que meu primeiro emprego foi na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, com 14, 15 anos, eu acho. Essa é a fachada, não sei se a gente consegue dar. Mas essa é sua arte, a porta da galeria é uma porta que eu que faço o grafite nela também há cerca de 10 anos. Agora devo refazer. E hoje eu tenho um ateliê num espaço fantástico que fica na cobertura da galeria. Então, assim, tive loja por 10 anos lá e hoje eu tenho esse espacinho de uma forma muito carinhosa, acredito que recíproca, entre a galeria, entre o centro e a minha própria história e satisfação em estar aqui. O seu ateliê é no rooftop? Exato. Junto onde está rolando alguns eventos ali? Você tem 2 espaços de rock muito legal ali, né? Você tem o rooftop e você tem o arena. Então eu dialogo com os 2 espaços. Então eu tenho um ateliê que eu tenho obras expostas e tenho alguns murais também, onde as pessoas fotografam, assim, é bem instagramável. Mas também tenho espaços de eventos no arena.
além de as lojas da própria galeria terem meus produtos de uma forma assim muito carinhosa. Eu gosto de dizer, mais do que comercialmente, eu tenho uma porta muito bem aberta, né, com as pessoas que eu me relaciono há muitos anos. Binho, você falou, né, sobre ali em Miami, que tem parecido um Beco do Batman muito maior, né, do que aqui na Vila Madalena. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive no ano passado com um artista também, um grafiteiro, e ele falou que tem ali no Rio Grande do Sul, quando teve a enchente, acabaram, né, alguns bairros acabaram, e aí fizeram um beco do grafite ali no bairro de Sarandi. Como que a arte de rua, ela traz um reconhecimento social para as pessoas, para a comunidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o grafite muitas vezes é usado para colocar uma luz num determinado lugar, numa área muitas vezes degradada, uma área de difícil diálogo até com a população. E o grafite, ele não pertence a uma classe, ele não pertence a um gênero, ele não pertence a uma ideologia, ele pertence a todos que convivem, agradando ou não. Então ele transforma o lugar. E nessa transformação do lugar, ele também transforma pessoas que dialogam, querendo ou não, com aquele rabisco, com aquele desenho, com aquela poesia, com aquela melodia de cores e movimentos, né? Então eu acho que essa força é muito grande. Você comentou sobre o beco, por exemplo, no Sul, e nós temos diversos becos do Batman espalhados por São Paulo, assim como pelo mundo, né? A arte nos Estados Unidos é muitas vezes usada para chamar uma atenção positiva para um início de restauro numa região, onde os turistas, as pessoas começam a frequentar, fotografar, muda a energia do lugar e depois você consegue entrar com oportunidades, digamos assim, de negócios, como galerias, restaurantes, tudo dentro de quase que um ecossistema, porém urbano, né? Não, acho que é um pouco estranho um ecossistema urbano, mas de uma certa forma dialoga, né? Você cria um ambiente. E nós que vivemos na cidade, a gente precisa de ter lugares onde a gente não tenha que sair de São Paulo para desfrutar da cidade. Né? Eu adoro, por exemplo, a semana entre Natal e Ano Novo, onde todos somem de São Paulo e a cidade se transforma num outro lugar. E para os grafiteiros vira o paraíso dos muros. Todo grafiteiro que não precisa sair, fala um pouquinho mais, né? Não precisa sair do centro, porque você tem uma São Paulo aqui no centro, né? Sabe que eu lembrei que você falou que a arte, às vezes, dá pra gente conviver com ela, gostando ou não. E eu lembrei, voltando a falar de arte base só rapidinho, que lá, uma das obras de destaque de valor era uma obra do metrô, que foi uma intervenção do Kate Haring. Kate Richard é o cantor. O Kate Haring, ele fez uma intervenção, possivelmente, que eles odiaram na época, em cima de um cartaz no metrô. Que eles arrancaram esse cartaz, emoldurou e agora tá lá valendo milhões de dólares. Ou seja, na época podem não ter gostado, mas agora estão gostando bastante. Porque a propriedade dessa obra é o metrô. Então o grafiteiro não pode ser uma pessoa que tenha sido controlada ou sequer obediente. Se eu fosse obediente, eu não teria sequer sido artista. Meus pais são da área de contabilidade, eu fiz curso de datilografia, os planos para minha carreira eram outros, mas eles adoraram as minhas decisões e sempre me apoiaram. Eu venho do universo do skate, eu tenho também um ateliê na Cave Pool, que é uma pista de skate muito respeitada, que fica no Butantã, onde você tem a cultura do skate muito vivida nesse espaço, muito assim, real ali, muito apropriada, e eu tenho um ateliê junto com outros artistas, o Chivitz, o Shine, o Skate Lixo e também o Caps. São os meus parceiros ali de ateliê nesse espaço. E o diálogo é muito bacana, porque quando você tem os jovens participando também dessas construções criativas, que é o que nós fazemos ali, você, assim, perpetua a cultura, né? Acho que é muito interessante a gente colocar uma informação que eu tenho ela como um mérito, não meu, mas da cultura. Por exemplo, nos espaços antigos FEBEM, né, ou antigo casas de recuperação de jovens, o grafite é a linguagem mais, como que eu posso dizer, mais próxima,
que mais dialoga com os jovens, que eles mais se aproximam, que eles mais conseguem, como posso dizer, desabafar através da arte, né, do desenho, do diálogo visual, suas próprias histórias. Então você tem ali uma possibilidade de tocar em áreas que dentro até da psicologia é muito difícil. Então os artistas urbanos, nós, por exemplo, pintando na rua, dialogamos com o morador de rua, com o puxador de carroça, também com o empresário que está no carro. Querendo ou não querendo, nós estamos ali em contato direto com todas essas pessoas. E eu acho que o poder que esses artistas, eu tiro a imagem do Binho, mas das gerações de artistas que dialogam nas ruas, tem um poder muito grande realmente, de resgate. Muitos artistas que saíram às vezes de caminhos que certamente os levariam para o crime, ou para uma vida mais difícil em relação a drogas e tantas outras coisas, a arte consegue resgatar. Eu tive uma exposição na Sala São Paulo, há alguns anos atrás, e a devolutiva que eu pedi na época para o secretário de Cultura era que fizéssemos a primeira visita da exposição com moradores ali, ou melhor, frequentadores da Helvética. Então trouxe um grupo que já estava em recuperação, né, dentro das casas ali de auxílio, para serem os primeiros visitantes da minha exposição antes de abrir para o público e tudo mais. E foi uma experiência realmente muito importante, porque essas pessoas normalmente não são incluídas, né? E eu acho que o grafite tem esse acesso, né? O mesmo de você chegar numa família, às vezes, que está morando junto a um viaduto, junto a uma parede, e você propor a eles que te deem um espaço e eles recolhem as coisas com a maior satisfação para que o artista faça ali uma intervenção que virou a decoração da casa deles, de uma certa forma, né? Então, eu acho que todo esse processo que o artista tem condição, ele soma muito com essa vontade de que o centro se torne, né, esse lugar fantástico, que para mim ele já é, mas que eu quero que ele seja também para os meus pais, para os filhos, para os netos, enfim, para as gerações futuras. E quando foi a virada de chave que você falou, puxa, eu quero seguir pela arte? Eu acho que eu nunca tive isso, porque eu sempre desenhei. Com 12 anos eu ganhei um concurso, foi um concurso estadual, que me deu uma bolsa de estudos na escola Cândido Portinari. Eu entreguei o meu desenho atrasado na escola e a professora pediu autorização na escola e foi a Secretaria de Cultura na época levar o meu desenho. Então eu tenho uma gratidão muito grande a essa professora, que logicamente influenciou todo o meu caminho, toda a minha história, mas eu acho que ali foi um gatilho inicial. Depois, lógico, conhecendo o Centro 15, vindo trabalhar no centro, era a coisa mais louca você entrar no metrô, né? Um moleque andando no meio das loucuras que já existiam no centro de São Paulo, isso não é novidade, né? Perigo urbano, né? Então, assim, aquele mundo dos dinossauros de estar no centro fez muito parte das minhas decisões. Muitas pessoas, né? também, né? A gente tá falando de um lugar que tem muita gente. Meus personagens clássicos, eu acho que eles são coisas que eu fui vendo, que eu fui vivendo, que eu fui trazendo para o meu ambiente criativo. Então, assim, eu me sinto muito parte, eu me sinto meio que uma das baratas do centro, se é que eu posso falar assim. O centro te inspira, Binho, muito? Muito, muito. Eu respiro o centro. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de estar em Miami ou diversos outros países que eu pude conhecer, desde Tóquio, Beijing, África do Sul, ou, enfim, diversos outros, Nova York, Los Angeles. Mas eu sinto uma falta do centro. Eu sinto uma falta até dessa desorganização do centro, das árvores não perfeitas, como a gente vê nos Estados Unidos, aquele cenário Walt Disney. Eu gosto até dessas imperfeições, das ambulâncias tocando, das brigas no trânsito, do motoqueiro te xingando e você xingando ele também. É o tipo de coisa que só sente falta quando tá fora, né? Eu vou pra praia, mas eu não vejo a hora de voltar pro centro. É muito doido, porque eu tenho essa sensação quando eu vou pra minha família, que é no interior. Minha mãe mora numa avenida. Só que a avenida passa um carro, depois passa outro, uma moto. E aqui não, aqui a gente tá nessa agitação o tempo todo, que eu também sinto falta do centro. Eu falo, já tá bom, vou voltar pra essa loucura, centro de São Paulo. Loucura lá. Cheguei de viagem de Miami, o primeiro rolê que eu fiz foi entrar no metrô. Então, assim, de ver aquela multidão de gente.
Nossa! Eu tô em casa. Tudo bem. Voltei, oi, estou aqui, voltei. Quando que você começou, que você pensou, ou se alguém te convidou, a pintar fora de ser muro, pintar tela? Bom, as telas foi um desafio que eu sempre tive muita dificuldade, porque é muito gostoso você pintar e você ter o gestual, a amplitude, né? Você abrir os braços realmente. E também você tem ali uma aprovação, uma desaprovação na rua o tempo todo. Então é gostoso realmente. Mas com o passar do tempo você precisa de ter alguns registros e a tela se torna esse caminho, né? Colecionadores, possibilidades também de fazer as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, os prédios que eu já pintei, eu tenho prédios que eu pintei em Miami, eu tenho prédios que eu pintei no Paraguai, por exemplo, que virou inclusive uma central de games de Pokémon, né? Ai, que legal. Foi muito legal. Isso não é assim, alguém que organizou. Os próprios jogadores elegeram um lugar e montaram ali uma arena de Pokémon, né? Uma coisa muito legal. Eu tenho um prédio na Santa Ifigênia, que tem o meu prédio. De um lado tem o Farol Santander e do outro lado o próprio viaduto, que é um cartão postal para mim. Foi feito em 2014, ele já está bem velhinho e já na hora de começar por um projeto novo. Tem um outro prédio na Libero Badaró, bem na saída da São Bento, que é uma homenagem para o hip hop, onde o metrô São Bento é um grande berço, onde eu estive lá também nos anos 80, dançando, encontrando meus amigos, né? E tive esse privilégio, a convite na época da secretaria, né, através do MAR, que é um projeto que eu falo nós, porque foi um grupo de artistas que se reuniu numa das gestões para conseguir esse projeto que hoje auxilia muitos artistas na cidade de São Paulo. Então, minha relação com a cidade é plena, né, não tem como. Você foi nessa exposição do hip hop no Sesc 24 de maio? Eu faço parte dela. Você faz parte. Eu tenho também minhas obras, tenho umas frases minhas, participam do vídeo também, junto com os gêmeos, que são meus amigos, né? Nós participamos dessa origem da cultura hip hop, no caso no Brasil e América Latina. Né? A gente tem esse mérito, digamos assim, ou essa honra, né, de ter podido estar ali e ter feito parte dessa história. Eu acho que vocês hoje são exemplos para quem pensa na arte como ganha-pão. Porque se torna uma mistura, né? É o que eu sou, é a minha essência, mas é o que eu vou poder viver disso no futuro. E quem abriu as portas foi você, o Gêmeo, o Mena, não sei se é da mesma geração. Não, são bem mais jovens, né? Foi o Tinho, o Espeto. O Espeto, né, também daquela época. E, por exemplo, você fazia a Bienal do Grafite. Teve alguém que você convidou e o cara falou assim, não pinto em tela. Só se você pôr uma parede aí, eu vou aí e faço. E tem esse povo radical, assim, que é raiz. Bom, um preconceito, né? Pintar em tela e pintar em muro. Eu já organizei muitos campeonatos de skate, já fui juiz de campeonatos de skate, já organizei diferentes eventos de hip hop. E lidar com os grafiteiros é juntar todos estes num elemento que é o elemento mais rua possível, é o grafiteiro, sabe? Desde a malcriação até mesmo também a gentileza e a como posso dizer, a humildade que você precisa ter na rua para ser respeitado. Né? Quem não é convidado normalmente é porque foi queimando suas fichas, né, de tolerância na rua. Então a rua é um filtro muito bacana para tudo isso, né? Eu me desviei um pouquinho da sua pergunta diretamente, Sem problemas. mas eu acho que lidar com o artista, você vai lidar com uma pessoa apaixonada pelo que ela faz, pelo aquilo que ela pensa, pelos ideais, pelas dificuldades que ela tem para executar cada situação, desde o estudo pessoal realmente de cada um, a proposta de cada um, as cores de cada um, e essa questão de tela ou mural, eu consegui equilibrar bem isso na Bienal, porque nós tínhamos todas as formas de mostragem. Né? A Bienal se chama Graffiti Fine Art, porque existe uma questão muito forte nesse nome que eu decidi na época. Se é fine art, não é mais grafite. Se é grafite, não é fine art. Então você tem os artistas que são mais, digamos assim, radicais quanto a essa questão de ir para a galeria, como você tem os artistas que já foram para as galerias
uma dificuldade de se manter nas ruas. Entendi. Então eu tentei criar esse trocadilho exatamente para questionar, porque eu acho que as duas coisas andam juntas. Uhum. Não é porque está no museu ou porque está na rua que deixa de ser uma coisa ou outra. Uhum. Você percebeu o exemplo que você usou do Kate Haring, que era uma coisa de rua, um vandal, Era. e de repente se torna uma peça de arte extremamente valiosa e inquestionável. Uhum. Ao mesmo tempo, naquela época, talvez ele fosse maltratado Sim. por causa da mesma coisa. Exatamente. Apenas uma geração de amadurecimento. A forma de se ver, né? Então o artista tem que amadurecer e o público que consome a arte também. Para que ele possa entender, poxa, eu quero ter uma tela do Espeto na minha casa, né? Como que funciona esse universo de arte de rua e também, logicamente, dentro das galerias. Esse espaço da galeria acho que já está conquistado. Porque com nomes como vocês que abriram porta e mostrou que existia mercado para isso, as galerias abraçaram de vez, né? Essa expressão. Agora eu ia te perguntar uma coisa. Qual é a parede que é seu sonho, o muro que é seu sonho, a empena que é seu sonho, que você não pôs a mão ainda, mas antes de você responder, eu quero lembrar que esse é o 3º episódio, já temos 2 episódios antes desse do nosso Pod Centro, assistam os episódios passados e não esqueça de seguir nosso canal, acionar o sininho para receber os alertas dos próximos. Voltando à minha pergunta, seu sonho. Eu vou ser o mais honesto possível. Não posso te falar. Porque senão vai estragar, né? Mas quando ela estiver feita, você vai lembrar. Então vamos mudar a pergunta. Qual que foi o sonho que você realizou já? Isso. Puxa vida. Acho que estão diversas passagens. Eu sempre gostei de pintar no bairro dos meus amigos, pintar na cidade dos meus amigos. Dos inimigos também, mas mais dos amigos. Na cidade, em outros países, eu me considero muito satisfeito com a minha trajetória e as minhas conquistas. Eu acho que hoje eu gostaria de que tivesse um diálogo um pouco maior, inclusive com projetos como o MAR, na cidade de São Paulo, e que não deixasse de ter um olhar histórico pelo que nós construímos. Porque a mesma arte do grafite sendo algo contemporâneo, uma hora a gente não vai mais estar aqui. E se algumas obras não forem preservadas, vamos apenas fazer parte de algum livro, que não é menos importante, mas que as obras possam ser, em especial algumas, restauradas e preservadas. Porque, logicamente, assim como muitos livros nas escolas falam sobre mim, sobre os nossos trabalhos, é importante que as gerações que ainda virão tenham essas obras como parte dos seus acervos mesmo, né? Se sintam proprietários dessas obras que estão na rua. Entendi. Né? Quando a 23 de maio foi apagada de uma forma bastante equivocada, porque poderiam ter tido um pouco mais de aproximação, né, com os artistas, ficou claro o quanto aquelas obras pertenciam à população. Não a quem dirige a cidade ou quem decide pela cidade, mas as pessoas que passam por elas. Então, esse é o meu desejo, digamos assim, né? Que tenhamos também obras e lugares que sejam realmente melhor cuidados. Como o próprio túnel da Avenida Paulista, que ele seja olhado com o carinho que sempre foi, mas que nos últimos anos a gente tem ali tentado cutucar um pouquinho a prefeitura para que seja... Poxa, ali seria uma galeria aberta fantástica, um exemplo de projeto de arte urbano para o mundo. Eu tenho, assim, a visão, quando eu vejo um grafite num muro, ou numa empena, ou na rua, realmente, que é uma democratização da arte, onde todos podem visualizar e se sentir pertencente daquela arte. Todos têm acesso. Todos têm um acesso. Né? Esse corredor que você falou que foi apagado, eu lembro que na época ele era considerado o maior corredor de grafite do país, do São Paulo. Tinha alguma coisa, tinha um título assim que foi apagado. E engraçado que pintaram de cinza e a gente se lembrou muito da música da Marisa Monte, né?
do apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, aqui lá no Rio aconteceu algo parecido. Lá foi com gentileza. Por gentileza. Aqui não foi gentileza, aqui foi pura maldade. Mas lá eles apagaram, a gentileza foi apagada, na verdade. Foi maldade. Infelizmente, a interpretação de alguns líderes acaba sendo dessa forma, né? Apaga esse, preserva aquele, esse eu gostei, deixa, aquele eu não gostei, tira. Mas isso, como eu falei, é uma maturidade que passa pelos artistas. Sim. E passa também por esses gestores que precisam de entender melhor a riqueza que a gente tem em São Paulo. Aqui no centro teve um caso que eu queria ver da sua opinião, se esse é um tipo de acordo que você acha bacana, que tinha o aquário urbano, e aí subiu um prédio que tampou totalmente o aquário urbano, e aí esse prédio convidou o mesmo artista para fazer uma intervenção no prédio que ficou na frente da obra dele. Quando é inevitável esse tipo de aproximação gentil, assim, como que você vê? É interessante ou não resolve? Eu acho que o grafite está sujeito a não existir mais no dia seguinte, né? A gente sabe disso, lógico, quando é um projeto, esse projeto foi elaborado, foi autorizado, foi capitalizado para acontecer, o artista se dedicou muito para isso, foi o Flip que fez esse projeto, foi muito legal. E essa oportunidade do prédio que, de uma certa forma, eliminou uma arte e ao mesmo tempo propôs, né, uma coexistência, né, desse processo, é muito legal. Em Miami, nessa parte que é a Wynwood, acho que como a gente abordou muito esse assunto, existe uma lei do bairro, né, da City Council, né, da região ali, onde qualquer prédio que se construa precisa ter 30% da fachada feita com arte. Então, de uma certa forma, você já tem na legislação, porque já se entende que é um art district, né, que não propõe, de uma certa forma, obriga o prédio. Agora, um prédio que tem um investimento de milhões, eles separam ali uma porcentagem bem pequenininha, mas costumam pagar bem o artista, colocam uma boa estrutura. Em Paris, muitos prédios são obrigados a ceder ou a cobertura ou algum dos apartamentos, às vezes no solo, para um artista fazer uma residência de produção. Então você tem um conhecimento que em São Paulo a gente ainda não tem essa conquista ou essa cultura, onde o artista precisa ser melhor, às vezes, recebido e acomodado para que as obras aconteçam. Na Galeria do Rock, por exemplo, eu fui muito bem recebido e acomodado para que eu possa também fazer as mudanças ou as implementações artísticas, deixando o lugar ainda mais convidativo. Então, assim, essa consciência, ela deveria ser um pouco mais amplificada. Talvez, com esse projeto todo de centro, de restauro, a gente entenda que ter artistas próximos é muito melhor do que você estar ali brigando com eles. Né? Quem sabe a gente não consegue ter uma mobilização que a Secretaria da Cultura, né, que os gestores de cada momento não tenham a Olido também como esse parceiro para os artistas de intervenção urbana visual, né, os grafiteiros em especial. Binho, e agora o jovem que ele quer começar a se envolver com o grafite aqui em São Paulo, aonde que ele vai? Como que ele busca isso para ele tentar se inserir no mercado, conhecer um pouco mais sobre isso e, de fato, virar com que futuramente isso vire uma profissão e o ganha-pão dele? Assim, primeiro é o entendimento da amplitude que a arte te traz, né? Ele pode virar um designer, ele pode virar um tatuador, ele não precisa exatamente de ser um grafiteiro ou um artista de galeria. Né? Então as portas que se abrem são muitas através dessa mesma cultura. Hoje você tem, às vezes em centros culturais, às vezes em casas do hip hop, como a de Diadema, tem oficinas constantes. Eu faço parte de uma comissão, né, de um grupo, de um coletivo, que vem se organizando para, não vou dizer tentar, nós fizemos isso no passado e estamos nos reunindo de novo agora para montar uma força de trabalho para tentar, junto com a prefeitura, desenvolver projetos específicos que este seria um deles também, em ter um centro de referência, em ter ações como a que eu sugeri do Túnel da Paulista ou diversas outras áreas, porque o diálogo através da arte, no mínimo, ele vai ser mais agradável e esses jovens naturalmente vão se aproximando. É muito comum, eu recebo muitas vezes artistas, por exemplo, que me conheceram em 1996 no Chile e começaram a pintar através dali e hoje representam
em galerias, museus, e tem um trabalho muralismo muito grande. Ou seja, num contato que você tem com um jovem, que às vezes fica sentado do outro lado da rua, olhando você pintar, você produzir, é o suficiente para ele decidir o que ele quer para a vida dele. E ninguém vai tirar isso nunca mais da cabeça dele. Ele vai ser artista, vai se dedicar, vai entender os processos da rua, o porquê que alguns artistas são respeitados e outros não, né? Toda a loucura da rua, da selva de pedra, né? E vai se localizar. Então, o que eu diria é, se aproxime, né? Chega junto de quem estiver pintando, se aproxime nas páginas das redes sociais. Certamente esse canal que vocês estão abrindo, eu acho que vai também fazer com que muitos pais mostrem a seus filhos, olha, tem algumas coisas legais, poxa, vamos dar uma olhada ali. E a arte é isso. Não esperem do grafiteiro ou do artista uma pessoa dominada, porque ela tem realmente que expandir. A arte de rua é diferente, né? É totalmente. É uma conversa diferente, você pode o até, artista de rua. Né, ter um caminho assim dentro de um curso. Belas artes. Você pode sair da FAAP e se tornar um artista de rua, mas provavelmente é o seu coração é que vai te conduzir, não vai ser apenas um mentor ou alguém assim. Binho. Posso? Eu ia falar só que a pessoa, ela... E cada um vai criando seu caminho, sua técnica, seu estilo, não é? É por isso que é diferente, né? Vem de dentro, né? Vai mais de dentro para fora do que de fora para dentro. A gente vê muitas pessoas introspectivas que aí quando ela começa a fazer arte, você fica, meu Deus, que maravilhoso, né? É assim, surreal. Eu sempre fui muito ativo, né? Meio hiperativo, talvez um pouco ao extremo, minha juventude. E o único momento que minha mãe tinha sossego era quando eu tava com papel e caneta desenhando. Quietinha aí, ali, né? Aí eu não tava pondo fogo na casa. Aí era o Binho tranquilo. Agora a gente falou muito do museu a céu aberto, né? Porque essas obras que os grafiteiros fazem nos muros ou nas empenas se tornam um museu a céu aberto. Hoje em São Paulo, na sua opinião, qual é o local que a gente olha e fala, olha, aqui realmente é um museu a céu aberto para o grafite? Bom, eu também criei o MAAL, que é o Museu Aberto de Arte de Rua, né, de Arte Urbana, que fica em Santana, que se tornou o portal de Santana durante muitos anos, que infelizmente não tem sido restaurado por questões de dificuldade de comunicação entre as secretarias e, logicamente, nós que organizamos. Mas eu tenho certeza que o momento ideal ainda chegará. A gente tem o próprio Minhocão, que também foi um espaço de muita exposição, tanto a parte de baixo, que era mais underground, quanto os prédios, né? Também as laterais. Eu acho que hoje você já tem aquela coisa de olhar para cima quando está em São Paulo, devido ao enorme número de empenas, né? Que existe na cidade. O Beco do Batman, logicamente, é o ícone de toda essa conquista. Eu participo de lá desde 2000. Antes não era o Beco do Batman, era o Beco Aprendiz, que tinha ali um maior movimento, que tinha os holofotes, o Gilberto Dimenstein, grande amigo que não está mais nessa função, mas lá de cima deve estar olhando as pinturas que a gente tem feito, ou de onde ele estiver, né? Nem todo mundo manda você pro céu. Mas ele tá olhando de algum lugar. De algum lugar ele tá se sentindo orgulhoso. Eu acho que sim, porque nós conseguimos manter muito da energia que ele colocou junto com a gente manteve ela viva e acho que você não parte quando você não está mais aqui fisicamente, você parte quando as pessoas esquecem o que você fez. Isso é fato. Né? Então, acho que a estrela dele brilha muito por os lugares que ele passou. Mas retornando a esse ponto específico, você tem o Beco do Hulk, tem o Beco do Robin, tem o Beco da Mulher Maravilha, você tem inúmeros becos. Eu acho que tem o Beco do Coringa. Eu tenho o meu Coringa de cara preta lá no Beco do Batman também, né? Eu questiono um pouco isso também, mas acho que pegou esse nome, então seria também um desserviço desviar, né, algo que foi bem construído, né? Você chega em São Paulo, é muito comum os turistas já perguntarem onde fica e tal. Eu tenho mais ou menos uns 15 murais no Beco do Batman e estou sempre lá frequentando, inclusive amanhã, nesse período de fevereiro, estarei lá. Não, mas acho que é um dos lugares mais convidativos hoje para que seja visitado. Mas tem inúmeras áreas muito legais em São Paulo que fazem parte disso.
Quando eu fui lá foi com você ainda, foi com o guia na Bienal lá do Memorial da América Latina, uma coisa que chamou minha atenção foram as obras que eram esculturas. Porque quando a gente fala assim, grafiteiro, arte de roupa, eu pensei em parede. E tinham várias esculturas. Como que o povo faz isso na rua também? Ou fizeram para museu? Eu tento fazer com que a Bienal Graffiti Fine Art, ela extrapole o estereotipo da rua. A gente mantém, logicamente, alguns murais de uma forma muito clássica, mas a ideia de ter telas, objetos, instalações, apresentações de vídeo, então palestras, eu acho que a gente, eu falo a gente porque eu também não faço nada sozinho, tem uma equipe enorme que trabalha junto, eu acabo concentrando um pouco em mim porque eu começo a remar e eu não vou abandonar o barco, eu vou chegar lá no final e várias pessoas entram, saem, continuam, param, interrompem e eu sou chato com isso e se eu me entendo o que eu quero fazer, né, a gente vai realmente até a execução. Teve uma que não tínhamos patrocínio, que no final do evento eu vendi meu carro para pagar a minha equipe. Entendi. Porque não havia ali uma estrutura financeira para suportar e eu entendi que a gente iria fazer porque já estava pronta para acontecer. Eu fiz também um projeto muito grande que foram as histórias que aconteceram no Itaú Cultural. Foram, durante 3 meses, uma visitação de 75 mil pessoas. Nossa. Foi, acredito que a exposição mais visitada do Itaú Cultural. Tivemos ali um enorme sucesso, algo realmente marcante. E que mostra, onde eu falei muitas vezes sobre o poder. Eu participei também de uma exposição do universo do skate. Eu tenho shapes, né, artes de skates dos anos 90, assim como o Espeto também participou, o Tinho e vários outros artistas que participaram. Então, o potencial que tem o universo do grafite, ele passa pelo skate, né, ele dialoga com o Anhangabaú, com a história, ele dialoga com o centro da cidade, ele fala com a galera do rock, ele fala com a galera do hip hop, que acaba sendo, né, o nosso berço maior. Mas eu acredito que o artista, ele é amplo, né? Ele é uma esponja e, ao mesmo tempo, um espelho rebatedor. É porque, por senso comum, a gente acha que grafite é só esses grandes... As empenas. Sempre as empenas ou os muros, né? E agora você trouxe que tem quadros, tem esculturas, vai muito além, né? Isso é muito difícil. Eu acho que o que define, primeiro, é a própria rebeldia necessária para o artista, né? É aquele não faça isso. Aí ele vai lá e faz. Vai lá e faz. O artista não deixa de ser criança, né? Eu nunca deixei de ser arteiro, né? O artista normalmente é aquele filho que deu trabalho. E o grafiteiro, você põe esse filho que deu trabalho e multiplica pelas dores de cabeça, pelas noites na rua, pelos pais ficando loucos com as coisas que os filhos aprontaram, né? Pintou o muro da casa do vizinho, lá vem o vizinho reclamar, né? Na escola, pintou o banheiro, ou seja... É uma criatura diferenciada, que sendo bem, digamos assim, orientada ou bem assistida, né, vai trazer frutos muito bons para a cidade. A rua é uma inspiração para o grafiteiro? Acho que a rua é uma realidade. Tá. Né? A rua é a verdade de quem vive numa cidade. Então, quando você vive numa cidade que a rua é aquele cenário de cinema de Walt Disney... provavelmente não é verdade. A rua, você tem pessoas que vivem na rua, pessoas que estão na rua, pessoas que não conseguiram voltar para casa e ficaram na rua, outros beberam um pouco demais e ficaram na rua, né? E outros que estão celebrando, curtindo, passeando, indo num cinema, numa praça, numa biblioteca, fotografando tudo que tem na cidade. Então, a inspiração para mim, a cidade, eu respiro ela. Eu adoro a cultura urbana e me sinto, assim, realmente, talvez um pouco parte dela. Tanto de absorver, como também de refletir o que eu vivencio. É, sensacional. Eu vou fazer um desafio aqui para você nos ajudar. Eu e a Ana, e até a Isa frequenta também consegues e conselhos e tudo mais.
E você sabe que ainda hoje tem gente que o grafite é algo sujar a cidade, não sei o quê. O que eu posso falar para essa pessoa para mudar a cabeça dela? Ou pelo menos para ela dar Parar para pensar. Parar para pensar antes de falar. Eu acho que uma das coisas é a pessoa não precisa de entender Sim. a arte. Quando você olha uma rosa, uma flor, não tem nada escrito nela. Não está querendo te dizer nada, mas você gosta. O que você gosta? Das cores, Sim. do movimento. Você percebe que a combinação te traz algo de bom ou te incomoda, mas ela mexe com você. Uhum. Muitas vezes uma caligrafia de grafite super bonita, com cores, a pessoa não gosta porque ela não conseguiu ler. Ela não tem que ler. Muita gente faz uma tatuagem japonesa no braço, nas costas, e não sabe o que está escrito. Mas ela acha bonito a caligrafia. Né? Você vê um escrito em hebraico ou em árabe e acha lindo sem saber o que está escrito. Então eu acho que o primeiro que a pessoa pode pensar é o quanto aquilo de repente é agradável. Será que ela não é sensível suficiente para entender que ela não precisa ler aquilo? Que ela pode se sentir bem com aquilo? Ela não gosta de arte em lugar nenhum, nem no museu. Talvez é uma pessoa ela... seca, coração peludo. Mas essa proposta que ele falou é excelente. Você não precisa entender o que está escrito, né? Porque acho que a primeira coisa que a pessoa faz é tentar ler. Aí não entende, aí não gosta. Não, a pessoa canta uma música de Elvis Presley, mas ela não fala inglês. Exatamente. Né? Mas ela acha aquela música linda dos Beatles e ela não fala o idioma. Né? Então você não precisa exatamente entender, mas você percebe que a melodia é bacana, Sim. que aquilo é agradável. Tem que ser agradável para você, né? Você falou do lettering, né, da história das letras, e a gente foi numa exposição recentemente, e teve uma exposição guiada, e tinha um dos artistas que era mais lettering mesmo, e aí o cara estava explicando como em outros lugares do Brasil existem regras. E daí ele estava explicando que aquele artista era de certa região do Nordeste, e que lá, se as letras não fossem bem longas e conectadas todas elas, não era grafite. Ele não era considerado um artista de rua. Daquela região, né? Ele não fazia parte do grupo. Tem isso aqui em São Paulo? Você tem... A cultura é tribal, né? Então se você reconhece muito dos caminhos que o artista percorreu através dessas linguagens, né? Então, artistas mexicanos, artistas chilenos, americanos, europeus, japoneses... Sempre tem desafios que são da cultura, como os dançarinos de break, são muito parecidos, mas tem ali uma pitadinha de estilo, um pouquinho de influência de cada personalizado, situação, né? Uma coisa mais personalizada. Que de uma certa forma isso é a identidade dele, né? Como no skate também tem os estilos e tudo mais. E as caligrafias são assim, né? Você percebe muito da origem, dos caminhos que o artista percorreu. Antes dos samurais enfrentarem os seus adversários, eles estudavam a caligrafia do outro adversário, para entender os movimentos que ele fazia com as espadas. Então acho que tudo isso tem ali um romantismo muito bacana, mas também tem uma verdade do ser humano muito interessante. Né? A rebeldia faz parte do ser humano, a contestação, né? O arteiro que pode se tornar um artista é do ser humano. E a arte ela não pode ser perfeita. A hora que ela for perfeita, o computador faz, a impressora faz. Né? A arte sempre corre atrás, né? Quando veio a fotografia, foi pro abstrato. A arte está sempre indo para frente. Ela se reinventa. Ela vai indo para frente. E agora tal do... Como é que chama? O digital lá, esqueci o nome. Inteligência artificial. Não, aquele que você compra. Você fica que com é um ele. selinho que você compra. Paga milhões isso. Eu não sei, eu sei o nome. Eu esqueci, então você corta isso. Tá? Mas eu não sei o que é isso, eu não consigo falar. No Rock in Rio, FTP. Você só compra aquele desenho, mas é digital. Arte, mas a pessoa compra o FTP da arte. Você está dizendo do NFT. NFT. Isso aí. Olha lá, volta tudo. Não, mas ficou legal. O NFT. Tá, o NFT, na verdade, você compra... FDP. É o diretor do programa. Bom, o NFT é você não está comprando a arte em si, você está comprando os direitos dela. Você tá o direito autoral. Não é nem o direito autoral, é outro licença. Direito. Você é dono da obra, mas você não é dono dos direitos autorais. Tá. Por exemplo, quando o Maurício de Souza vendeu o elefantinho da Sica, na época, ele entrou num embrolho, digamos assim, de contratual que ele perdeu.
a criação dele. Ele perdeu o elefantinho da Sica, de forma que para que ele use, ele precisa de uma autorização da empresa. Quando você vende um NFT, você está vendendo o documento de nascimento daquele produto, daquela imagem, daquela criatura. Mas o produto original não faz parte do NFT, é outro produto. Entendi. E os direitos autorais é outro produto. Lógico, você pode colocar no contrato de venda as 3 coisas. Sim. Mas naturalmente são 3 elementos diferentes. Por exemplo, eu posso ser dono da lua no NFT. O elemento não é meu. Né? O direito autoral realmente não é meu, apenas eu não vou ter ninguém para brigar, porque essa pessoa também não é dona da lua. Né? Então, quando você compra um NFT, é um documento que tem uma valorização em paralelo no mundo digital. Por isso que as pessoas se confundem Um pouquinho. com essa história. Poxa, eu estou comprando algo que não existe. Tem um artista que vendeu uma obra que ainda não foi criada. Mas a ideia que ele teve em vender uma ideia que ele ainda não teve se tornou Muito algo boa, muito né? interessante. Bugou, né? Como que ele vende uma ideia que ele ainda não teve? E as pessoas não materializou. E as pessoas compram. E na arte É um básica que ele gênio. falou de Miami que ele participou, esse ano foi a primeira vez, a edição do ano passado foi a primeira vez que teve uma área só para isso. A 010, 01, 01. Teve... isso que é o interessante, porque assim, o que você está comprando, assim, você comprou o compromisso do artista de quando ele pensar em algo, já tem um dono. É mais ou menos isso. Sim. Entendi. Tipo, você vai fazer um bolo. Você ainda não comprou os ingredientes, ainda não fez o bolo, mas quando você fizer, alguém dele. já é o A dono. bolsa de Bordeaux é assim, você compra o vinho antes de ficar pronto. Você já compra o... Conforme Sim. você vai exemplificando, você começa a entender que esse mundo digital, a mesma coisa do criptomoeda, você compra algo que fisicamente não existe. Como que você coloca milhões em uma coisa que não existe? E se acabar a energia daquele banco, bugar, perder tudo, você perdeu todo o seu dinheiro? Então são questões que a gente também está evoluindo para entender melhor como que funciona. Ô Binho, eu queria saber de você, quando o artista não assina a sua obra lá no muro, né? Você, pelos traços dele, pegando um pouquinho o gancho do lettering lá, você consegue identificar com a sua experiência qual seria o artista? Eu sou jornalista também, né? Além de curador, eu sou jornalista e eu fiz uma revista por muitos anos. Fiz muitos materiais para revistas internacionais e para os nossos conteúdos também. Então eu conheço muita gente. Mas eu venho de uma geração de que você via os artistas na rua. Tá. Hoje você tem muitos artistas que existem muito pouco na rua e existem muito nas redes sociais. Então as coisas mudaram também. Esse olhar fica um pouco mais difícil às vezes. Mas normalmente, se eu não conheço, eu sei quem conhece. Eu sei, através das escritas, eu sei de onde ele é, de que grupo ele participa, de que estilo que ele representa. Então tem muitos códigos ali na obra que te levam para o universo de onde ele veio, basicamente, né? De onde surgiu essa criatura. Vai fazendo tipo um filtro, assim, né? Ao mesmo tempo, com as redes sociais, você pode ter hoje um mega artista que nunca pintou na rua, mas que se considera um grafiteiro ou algo assim, que seja um pouco mais calirreiro, né? Mais da rua mesmo, né? E também tem aquele povo que inventa as coisas, dá certo durante um tempo, mas não tem consistência funda. Teve uma menina que ela fazia quadros no ChatGPT, que começou a vender caríssimo, durou 15 dias. Depois... Acabou a... Aí já estavam cancelando ela já. Só puxando o gancho do NFT, o grafite também, ele tem produtos nessa linha ou não? Eu acho que é mais o artista. Né? O artista pode fazer uma foto da obra. Eu tenho, por exemplo, um trabalho feito em uma casa no Morumbi, que a casa foi demolida logo após a execução da obra para que ela se transformasse em um NFT. Então, ali era o exemplo claro de que a obra real não existia mais. Você tem um print, que ainda é uma parte física, mas o NFT independe de existir o físico. O físico não existe nessa negociação. Hoje é interessante, você vende um NFT e você dá de presente para a pessoa a obra original. O presente, ou seja, ela não está comprando a obra original. Ela comprou o documento de que aquilo pertence a ela e aquilo tem uma valorização, em algum momento ela vai vender como uma figurinha.
de um ídolo que você comprou e que você guardou aquilo, em algum momento você vai vender ela muito mais caro. Só que não existe o físico nessa transação, é somente o registro. O registro. Nossa, e aí isso valoriza muito mais, né? Se você pensar, porque é o que você tem ali. E tem uma coisa, né? O NFT ele não termina quando eu morro, por exemplo. Isso vai passar para os meus filhos, para os É um bem netos. que você Daqui vai... 100 anos, aquilo pode ter uma valorização absurda. Sim. Né? Então, esse documento, por isso que o físico pode ter uma chuva e perdeu. Exato. Ou um terremoto, né? O seguro pagou, tudo bem, mas encerrou aquele processo. O NFT não. Sim. Ele continua. Falando em ambiente digital, deixa seu Instagram, seu site. Bom, meu site é binhoribeiro.com.br. Meu Instagram e meu YouTube é o mesmo. O meu canal do YouTube tem uns 100 e poucos vídeos de vários países que eu estive. Olha, E tem um conjunto de aulas bem legais também para quem quiser aprender a desenho, ter uma ideia também desse universo de grafite, de como que você faz várias coisas. Além das viagens, que eu gosto de mostrar de uma forma jornalística. Tem materiais de 20 anos ali de YouTube colocando sempre alguma coisa. O YouTube é o mesmo endereço, @binho, o número 3M, de Maria. E eu tenho o TikTok também, que eu comecei a mexer um pouquinho mais, porque Agora tem que ter. É o TikTok. Tem que ter se e torna dar inevitável. engajamento. Não super faço funciona. dancinhas, porque eu sou um péssimo dançarino. Mas a gente tenta interagir de alguma maneira, não consegue competir com quem faz dancinha, mas é interessante de ter, que é Binho 3M Ribeiro. Tá. Já existe um outro Binho 3M que chegou antes de mim. Mas vai lá Então. e pede pra ele. Né? Quem sabe, quem Não. Se sabe. ele não é ativo, de repente, ele vai querer te vender por um dinheirinho. Mas... Binho, eu tô muito feliz que você aceitou o nosso convite, que veio até aqui. A gente tá começando os primeiros episódios com chave de ouro. Nossa, né? muito estão Gente, sendo olha ótimos. só. já estamos chegando tipo TV Globo, nível TV Gente, Globo. gente tá pesada, hein? É, muito obrigado por ter vindo. Você deve dar as palavras finais para os nossos telespectadores da TV, né? Nossos espectadores. Eu primeiro, assim, agradeço muito, fico muito feliz em participar desse início de projeto. Eu acho que o início é sempre eterno, porque o sim. meio e o fim as pessoas se cansam, mas o início vai estar começado e começado muito bem. Fico muito feliz, eu tenho certeza que esse projeto vai gerar aí muitos conteúdos, muitas buscas, vamos dizer assim, para entender um pouco do que é o centro da cidade. Eu espero que, além do interno, que vocês possam também expandir esse projeto e fazer umas coisas externas e somar. E quem sabe, daqui a pouco ele vira aí um programa, né? A hora que Sim. vai ter Olha, vai ter externa. O convite está feito para onde eu estiver, seja numa galeria, Já. num muro de rua. Eu vou ser Anotado. muito recebidos, muito bem Em recebidos. breve teremos externa. Sim. O Binho já é do Pod Centro. Para encerrar, não esqueçam de seguir o nosso canal, de acionar o sininho para receber dos próximos episódios. E procurem compartilhar. por aí o nosso jornal. O Move News está rodando aí pelo centro. Já está chegando no segundo número. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Obrigada, Binho. gente. Joia, que joia. É sensacional. Muito obrigado. Parabéns. Precisa da mesa ser mais curta, senão isso não sai.